Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos uma maneira de encontrar aproximadamente o valor de uma raiz quadrada. Eu vou escrever uma expressão aqui e depois eu vou justificar o que é que ela significa. O primeiro exemplo vai tratar da raiz quadrada de 28. A expressão é essa daí. Então eu quero falar da raiz quadrada de 28. Ela é aproximadamente. Primeira etapa. Bom, a raiz quadrada de 28 eu não conheço. A mais próxima que eu conheço é a raiz quadrada de 25. Então eu vou lá para a raiz quadrada de 25. Então o meu x0 é o 25. A expressão é 1 sobre 2 da raiz quadrada de 25 agora, que multiplica o x que eu tenho, que é o 28, menos o 25. Então eu penso qual é a raiz quadrada mais próxima que eu sei, no caso é a raiz quadrada de 25, então o 25 é o meu x0, que vai aqui e que vai aqui embaixo também. E o x é o valor original, o 28. Raiz quadrada de 25 é 5, tanto ali quanto aqui embaixo. 28 menos 25 é 3. Aqui eu tenho 3 décimos. 5 mais 3 décimos, 5,3. Essa foi a aproximação que eu encontrei. Eu fui à calculadora e vi exatamente quanto é que vale a raiz quadrada de 28. Deu, eu anotei aqui, 5,291 e continua. Ou seja, tivemos uma boa aproximação e foi bem fácil encontrar essa aproximação aí, 5,3, bem perto do valor exato, 5,29. Eu vou fazer mais um exemplo antes de dizer o que é que está acontecendo aqui. Raiz quadrada de 37. É aproximadamente. Tem que pensar. A raiz quadrada de 36 eu conheço e é bem perto disso daí. Então vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 36 mais 1 sobre 2 da raiz quadrada de 36. Agora tem que fazer o 37 menos 36. O 37 menos o 36. Então eu fiquei com 6 mais 1 sobre 2 vezes 6 vezes 1. 6 mais 1 sobre 12 dá 6,08333. O 3 é periódico ali. Foi bem simples chegar aí. A parte mais difícil seria dividir 1 por 12, mas é aceitável. Qual é o valor exato da raiz quadrada de 37? Botei na calculadora e deu 6,0827 e por aí vai. Note que é bem aceitável, né? 6,08 nos dois casos. Esse método funciona bem quando a raiz que você está procurando é bem perto de uma raiz que você conhece. A raiz de 37, você notou ali que a aproximação foi boa. Mas se você tentasse, por exemplo, com a raiz quadrada de 40, quando o número fica um pouquinho longe, a aproximação vai piorando. Bom, agora a pergunta é, por que é que vale isso daí? O que nós estávamos fazendo era uma aproximação linear local. Por exemplo, aqui está o x0, que era como o 36, e eu vou pegar um pouquinho afastado, só para deixar mais fácil a minha explicação. Faz de conta que esse aqui é o 36 e esse aqui é o 37. O valor exato da raiz quadrada de 37 é este daqui. E aquela expressão que nós estávamos usando dá este valor aqui em cima. Isso daqui é exatamente, faz de conta, a raiz quadrada de 37. Se esse x for o 37. E o valor que nós estávamos encontrando é este aqui em cima. O que é que você anota? Que se eu pegar
bem perto. Aqui eu peguei um x muito longe. Se eu pegar um x bem pertinho, aqui ó, se eu pegar um x aqui assim agora, o valor exato, eu nem vou conseguir diferenciar, o valor exato está nessa curva azul. Essa curva azul aqui ó, é a curva y igual a raiz quadrada de x. E o valor naquela reta ali é o valor dado por aquela fórmula que eu mostrei. Então aqui no caso, ó, quando o x está bem pertinho, ficou boa, né? Você mal consegue encontrar a diferença entre o valor exato da raiz quadrada e o valor encontrado aqui na reta tangente. Então vejamos como é que eu acho o valor aqui na reta tangente. Lembrando que a equação de uma reta tangente é isso daqui, ó. Equação da reta tangente, eu vou encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada de x no ponto x0, y0, em que x0 é um número tal que eu sei tirar a raiz quadrada dele, como por exemplo o 25, o 36, esses que eu usei ali como exemplo. Então aqui, ó. Por exemplo, quando isso aqui é o 36, aqui eu acharia a resposta 6, que é a raiz quadrada do x0. Bom, preciso então, o y0 é a raiz quadrada de x0, e eu preciso da derivada da função. A função está aqui, a raiz quadrada de x, que é o x elevado a 1/2. Vou derivar. Baixa 1/2, repete o x, e o novo expoente é o anterior menos 1. 1/2 menos 1, que é menos 1/2. E x elevado a menos 1/2 é 1 sobre 2 da raiz quadrada de x. E eu preciso dessa derivada aplicada em x0. 1 sobre 2 da raiz quadrada de x0. Olha aí nascendo aquela expressão que eu usei. Então, a equação da reta tangente é y igual a raiz de x0 mais 1 sobre 2 raiz de x0, x menos x0. E agora é aquela história. Esse y aqui, ó, deixa eu pegar um ponto bem longe que é mais fácil de explicar. Aqui está o x, aqui está o valor exato da raiz quadrada de x, como por exemplo a raiz quadrada de 37, e aqui está a aproximação dada pela fórmula. Esse valor de y, dado por esta expressão aqui da reta tangente, ele é aproximadamente a raiz quadrada de x. Este aqui é mais ou menos este que está aqui embaixo. Então, é aqui que saiu a expressão. Olha aqui aquilo que eu usei. E de novo aquela história. Essa aproximação é boa se eu não tomar um x aqui longe, se eu tomar um x ali pertinho. Por exemplo, o 36 e o 37 fica bom, mas o 36 e o 40, 41 já não deve ficar muito bom. Mas aí está a justificativa do método que eu utilizei. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e é isso daí.